Olá, pessoal! Eu sou Andréa Regina e este é o Além do Minuto do Conhecimento. Você já parou para pensar que a forma como você cuida do seu corpo pode impactar diretamente na sua energia, nas suas emoções e nas decisões do dia a dia? Hoje eu trouxe uma visão que vai muito além do que normalmente se fala. Corpo, mente e espiritualidade não estão separados. Eles se refletem na forma como você vive, como se posiciona e até se relaciona, inclusive em ambiente de trabalho. No quadro Dica de Estilo, que vai ao ar aos sábados, nós conversamos com a nutricionista Duda Longato sobre alimentação e saúde, mas hoje a gente vai um pouco mais além. Eu estou aqui no espaço terapêutico com a Regina. Há uns 15 dias eu fiz um episódio no Dica de Estilo que falava sobre alimentação e a Regina fez um comentário muito pertinente na ocasião. Um comentário sobre o quanto é importante a alimentação e se referindo ao intestino, que é como se fosse um segundo coração para a pessoa, né? Então a alimentação é muito importante. E ela colocou que a alimentação tem muito a ver com a espiritualidade. E aí, aquilo me chamou a atenção. Então hoje eu tô aqui com ela para que ela explique um pouco pra gente como o corpo, energia e espiritualidade se conectam. Regina, explica um pouco pra gente. Primeiramente, é um prazer te receber aqui. Quando nós falamos desse movimento de integração do nosso corpo, nós entendemos o corpo como um veículo da nossa expressão. Ele une toda a nossa existência aqui. Então, quando a gente traz essa questão da alimentação, primeiramente, o hábito da alimentação saudável, a gente sabe que para a saúde ela é essencial. Mas quando a gente conecta essa questão da alimentação com o corpo, com a espiritualidade, a gente começa a refinar essa questão da alimentação saudável. Primeiramente, entendendo que o alimento ele também possui uma energia. Então, quando a gente se beneficia de alimentos que são nutritivos, que tem um potencial de nutrir realmente o corpo, nós estamos nutrindo também a nossa energia. Então, quando a gente une essa esfera de corpo, mente e espiritualidade, nós estamos realizando realmente a integridade do ser, entendendo que espiritualidade é o corpo também. Regina, quais são os principais fatores que bloqueiam a energia no dia a dia? Bom, os principais bloqueadores, muitas vezes, não é algo externo, mas sim emoções que o nosso corpo somatiza e que acabam gerando, né, esse campo, ou seja, esse ressoar da energia no nosso corpo, gerando bloqueio. Então, estresse, falta de tempo para si, uma mente muito acelerada, uma alimentação desregrada, desequilibrada, com alimentos gordurosos, ultraprocessados. Tudo isso condensa, né, essa questão do nosso equilíbrio. Então, o que eu acredito que seja uma forma de potencializar essa questão energética no seu dia a dia é buscar momentos onde você possa fazer uma pausa, onde você possa respirar um pouco, né, onde você possa talvez colocar o pé na terra, né, se centrar. Ou muitas vezes, claro, no dia a dia, na correria, a gente não tem esse tempo disponível, mas parar, colocar a mão no coração, respirar um pouquinho, né, trazer esse centro, trazer essa presença, para que a tua mente e o teu coração estejam alinhados, né, justamente com a tua verdade, com o teu ser. Regina, sabe que isso é referente à natureza, né? Colocar o pé no chão. Eu sempre tive uma vida muito atribulada, assim. E muitas vezes eu tinha um canteiro em casa e aí eu morava num apartamento e a pessoa lá que cuidava do condomínio sempre dizia pra mim: olha, no final de semana vai lá, coloca a mão na terra, né? Mexe nas plantas, né? Pra poder essa energia ela girar, né? E hoje em dia eu moro numa casa, né, que tem plantas e tem um jardim, eu vou lá, molho o jardim e eu vejo a diferença realmente muito grande referente a isso. Outra coisa que eu percebo também quando eu vou fazer atividade física ao ar livre, como eu moro muito próximo de um parque, né, aqui em Blumenau, aí eu vou, antes de ir pra academia, de fazer os equipamentos, eu caminho, ou corro ou faço uma caminhada bem boa no parque, respiro um pouco a natureza e aquele vento, e ali eu organizo todas as minhas ideias, né?
e eu sinto assim o quanto aquilo me faz bem, aquilo me relaxa, né? Então, realmente faz muito sentido isso que você está dizendo. A pessoa ter como contato com a natureza faz total diferença. Você tem algo a complementar sobre isso? Na verdade, o que a gente precisa estar atento é que não necessariamente nós precisamos ter à disposição, como a Andrea tem a sorte de ter um parque, né? Então, nas pequenas coisas, às vezes cuidar no vaso de planta, às vezes ter um espacinho para você colocar o pé na terra, mas buscar esse movimento de reconexão, e não apenas por questões de espiritualidade, mas é o bem-estar físico e energético que realmente tem conexão com a terra, com a natureza. Quem toma também banho de cachoeira, né? Porque eu percebo que é revigorante. Quando eu era mais jovem, eu ia muito numa cachoeira que tinha em Joinville e a gente tomava banho de cachoeira. Nossa, aquilo era assim, deixava a pessoa maravilhosa, né? Depois assim, um sentir, né? Muito bom. Então acho assim, por isso que quem faz trilha, quem toma banho de cachoeira com frequência, quem gosta da natureza, faz esses passeios, né? Sente Deus bem de pertinho, não é, Regina? Sem dúvidas, a espiritualidade ela é expressada na sua maior potência dentro da natureza. Por isso que a gente retorna nesse movimento hoje de consciência, de busca de contato com a natureza, que é uma forma de nós nos encontrarmos também. Regina, sabe que essa última viagem que eu fiz, eu passei 25 dias no Ceará. E tudo conspirou para que os passeios, né, fossem voltados para a natureza. Então, eu fiz o passeio dos Lençóis Paracuruenses, né, aquelas dunas, o sol e assim uma energia, que o sol tem uma energia muito boa, né? E eu fiz também o passeio de paramotor para ver a orla de cima, né, a Praia do Futuro. Nossa, quando ele sobe, que ele chega lá em cima, que ele mostra o coqueiral, que ele mostra a praia, que ele mostra aquela imensidão, a natureza, você fica emocionado. Eu pensei comigo assim, Deus, como Tu é maravilhoso, como a natureza é bela, maravilhosa. E assim, às vezes a gente se pega com tantos problemas pequenos, quando a gente olha essa imensidão, essa natureza linda, o meu olho ficou cheio de água. Eu fiz até uma oração. Eu fiz uma oração lá de cima para agradecer de eu poder enxergar toda aquela beleza. Por mais que eu tente falar aqui, eu não consigo descrever. E daí eu pensei depois comigo, quantos passeios maravilhosos que eu fiz, voltados para a natureza. E aí até eu coloquei numa legenda minha, né, que eu senti Deus bem de pertinho. Que realmente na natureza tu sente, né? É justamente isso mesmo. Então, uma grande dica é aproveite, né, a oportunidade que você tem, desde os pequenos momentos até os que você tem disposição, né, para poder vivenciar esse tempo na natureza. Mas busque se reconectar. Não perca nunca a oportunidade de sentir Deus bem de pertinho. Regina, muita gente sabe, né, que eu sou bem espiritualizada, que eu sou de Allan Kardec e que há 2 anos agora está fazendo que eu tô aqui na filosofia tântrica, né? E a Regina tem me ajudado muito. E eu tenho conciliado muito as sessões de tantra com a apometria. E tenho divulgado o quanto isso potencializa, né? Quanto isso ajuda para as pessoas. A presença da Regina e da Diva também, que é a outra terapeuta que faz a apometria, elas têm me direcionado muito bem. E aí a minha pergunta para você e para quem está nos ouvindo, né? O que acontece no processo desse que une o Tantra com a apometria? Então, primeiramente, né, deixar bem claro que esse trabalho com o Tantra não tem nada a ver com erotização. Nós fazemos realmente um trabalho de reconexão corporal, de reconexão com o ser, com a sua espiritualidade, elevação da sua vitalidade, disposição, clareza. Então, quando a gente une as duas ferramentas, trazendo o Tantra numa abordagem corporal, física, e a apometria como uma abordagem sutil energética, nós potencializamos esse campo de cura, de transformação, de liberações. O Tantra liberando no corpo as memórias corporais, trazendo realmente, abrindo os canais de vitalidade, de disposição, e a apometria atuando no campo sutil, lidando com coisas que muitas vezes tornam-se invisíveis, mas que podem estar coordenando as nossas vidas. Então a união desses dois processos traz o equilíbrio, né? A reintegração realmente
do ser, das suas capacidades, disposição, intelecto, firmeza e todo o seu processo, né, de despertar. Se você me perguntar como é que eu me sinto, né, após uma sessão de Tantra com apometria, nossa, por mais que eu diga que eu acho que as pessoas não conseguem mensurar, é um empoderamento, uma visão do todo, é um despertar, um bem-estar. Eu fico assim, me sentindo uma águia, sabe? Assim, uma percepção muito apurada das coisas. Então, acho assim que pra mim faz um efeito enorme. E eu tô aqui todos os meses, né, com a Regina e com a Diva. E isso tem dado uma prosperidade na minha vida e um despertar como um todo. Então, pra quem tem curiosidade e quer saber como é que é, vem fazer uma avaliação aqui, né, Regina? Com certeza. Eu acho que a Regina pode dar um direcionamento muito bom. Cada pessoa tem algo, né, Regina, que precisa ser melhorado. Sem dúvidas. A pessoa que disser que não tem nada é mentira, tá? Porque todo mundo tem as suas questões, né? Então, assim, cada um com a sua particularidade, né? E aí vem aqui ela fazer uma anamnese e vai ver como vai direcionar o seu tratamento e se precisa de tratamentos complementares, como eu faço conciliado, né, os dois, a apometria e o Tantra. Então, eu tô há 2 anos aqui nessa filosofia e eu me pergunto todos os dias por que é que não me encaminharam para cá antes, porque é um antes e um depois, um caminho sem volta de um despertar muito grande. Regina, como um executivo da área corporativa, as pessoas que têm uma vida muito corrida, pode cuidar da sua energia? Qual é a sua indicação? Bom, primeiramente, tenha pelo menos 1 minuto do teu dia dedicado a você. Seja uma pausa para respiração, seja até mesmo esse momento onde você refletir sobre algo na sua vida, sobre alguma questão. Traga essa questão da alimentação para sua vida, né? Beba bastante água, se hidrate, e principalmente busque cuidar dos teus pensamentos. Muitas vezes a gente acaba se drenando por conta de tantos pensamentos, de tanto uma mente acelerada. E quando a gente traz essa mente acelerada, a gente se desconecta do corpo. E aí acaba virando uma bola de neve, onde a gente não consegue ter foco, onde a gente não consegue ter clareza nas nossas questões, onde a gente acaba se relacionando, né, com pessoas mais tóxicas, e isso dentro do ambiente de trabalho acaba ocorrendo, né, esse acúmulo de energia, esse acúmulo de tensões no teu corpo e que acaba sobrecarregando a tua saúde física, mental, emocional e espiritual também. Então é buscar dentro de você 1 minuto de paz, uma respiração antes da qualquer fala, se conectar com a natureza, se conectar consigo mesmo, olhar e observar as tuas relações. Tudo isso gera um campo e influencia a sua vida. Regina, nós que somos da área corporativa, executiva, nós passamos por momentos difíceis, muitas vezes conflituosos, momentos de reuniões difíceis, né, de tensão. Aí eu gostaria de perguntar para você se você tem algum exercício, algo que você possa indicar para quem está nos assistindo, para manter a clareza, manter a calma no momento conflituoso. Bom, então uma dica simples, mas que é muito eficiente, é a respiração. Então eu ensino sempre uma respiração que a gente faz puxando o ar em 4 tempos e soltando o ar em 6 ou 8 tempos. Por quê? Quando a gente solta o ar mais devagar, nós trazemos essa mensagem para o corpo que ele pode relaxar, que não precisa ficar na tensão. Então respira em 4, solta em 6. Respira em 4, solta em 6. Isso não necessariamente você tem que se retirar do local, mas você pode fazer do lugar onde você estiver. Apenas traga esse momento realmente sentindo a respiração, sentindo o ar entrando e saindo, que isso vai te trazer presença, isso vai te trazer equilíbrio, vai te trazer clareza e vai te tirar de situações de tensão extrema. Ótimo. E para quem realmente tem curiosidade, né, no Tantra, que quer ter essa visão que eu tenho do todo, quer ter essa clarificação, né?
O que você deixa de recado para as pessoas referente a isso, né? Às vezes elas têm um certo tabu, colocando muito a sexualidade, e o Tantra não foi feito para isso, né? Então, deixa um recado para as pessoas, até para que elas, como dever de casa, para que elas procurem mais informação sobre isso. Com certeza. A minha grande dica nesse momento é busquem profissionais sérios, né? Busquem realmente o Tantra terapêutico, pessoas que levam o trabalho com seriedade, porque a gente sabe que existe muita distorção e isso que causa tanto preconceito, tanta má visão com relação à filosofia do Tantra. Então busquem profissionais sérios, né? Tragam primeiramente esse entendimento de que a sexualidade dentro do Tantra é uma das últimas ferramentas que a gente utiliza. Primeiramente a gente faz toda a conexão de corpo, a gente libera muita coisa, a gente ressignifica muita coisa, para que assim o corpo esteja reconectado novamente, para então a gente evoluir nessa questão da sexualidade. E eu sou uma prova clara disso, então eu estou aqui para realmente dizer que o quanto fez a diferença na minha vida. Eu espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Gratidão. Quando existe alinhamento, tudo flui com mais clareza, com mais equilíbrio e mais consciência. Se este conteúdo fez sentido para você, curta e compartilhe, porque saber faz toda a diferença. E aqui você aprende com estilo.